Oi. Então a gente vai continuar os artrópodes, né? Vamos falar agora da classe dos insetos, que é a classe mais importante aí dos artrópodes, do filo artrópodes. Essa borboleta que você está vendo aí é uma borboleta azul bem comum, né? Ela é bem grandona. O nome dela é morfo. Você já deve ter visto ela voando por aí, né? Uma borboleta até que é bem comum. Essa borboleta ela só é azul na parte de cima, na verdade é um reflexo, né, que forma de azul, quando bate a luz em cima ela fica azul, e só que a parte de baixo das asas dela é desse jeito aí, né, que você tá vendo. Então assim, essa borboleta ela é um inseto, né, e cara, tem tipo 1 milhão de espécies de insetos. Então é o grupo, né, de animais que mais tem espécie, tipo, é o grupo que dominou o planeta Terra mesmo. Então você tem, por exemplo, o que são insetos? Assim, né, moscas, besouros, libélula, borboleta, mosquito da dengue, louva-a-Deus, formigas, abelhas, nossa, tem inseto para chuchu, né? Como é que é o corpo dos insetos? Vamos dar uma olhada como é que se divide o corpo deles, né? Então você tem aqui a cabeça, né? O que você tem na cabeça? Você tem um par de antenas e os olhos, né? Daqui a pouco a gente já vai estar falando de olhos de insetos, tá? As antenas do inseto, na verdade, é para ele perceber cheiros, né? Elas são olfativas, né? Serve para ele sentir cheiros. Aí depois, né, a segunda parte, que é a parte do meio, o inseto tem um tórax. Pense que a gente já viu, né, os aracnídeos e os crustáceos, e eles têm cefalotórax, ou seja, a cabeça deles é grudada no tórax. Né? Nos insetos, não. Os insetos eles têm a cabeça bem separadinha. Né? Cabeça, tórax e o abdômen são bem separados. Né? O que você vê no tórax do inseto? Geralmente você tem asas, né? A maior parte dos insetos tem asas, né? E eles têm 3 pares de patas, tá? Então o inseto tem 6 patas, tá bom? Na verdade, os únicos invertebrados que têm asas são os insetos, tá? Invertebrados. Mas aves têm asa, morcego tem asa. Sim, mas eles são vertebrados, né? Então os invertebrados que têm asas são os insetos, tá bom? Nos besouros, essas asas coloridas, na verdade, não servem para voar. Elas são só a proteção das asas verdadeiras, que ficam escondidas por baixo, que nem nessa joaninha. Tá, e aí você tem a terceira parte do corpo do inseto, que é a bunda dele, né, que é o abdômen, tá bom? Veja que, olha as patinhas articuladas, né? Então ele é um artrópode porque as patas são articuladas, ou seja, tem dobrinhas, né? Articulações nas patas. Tá bom? Então, assim, por que os insetos são tão mega bem sucedidos assim, né? Principalmente por causa de 2 coisas. Por causa das asas, né? Que asas dá uma vantagem danada, né? Pro indivíduo, né? Se puder voar, beleza, né? Mas não somente por causa das asas, porque os insetos eles têm uma imensa, enorme, indescritível, super mega blaster capacidade de reprodução. O inseto se reproduz pra caramba, tá? Então só de você olhar aqui, pô, olha, isso aqui é larvas de mosquito, né, dentro d'água. Meu Deus, né? A fêmea bota ovo pra chuchu, né? Em qualquer água, se olhar lá, água parada, né? Principalmente, você vai ver centenas de larvas de insetos, né? E pragas agrícolas. Olha só isso aqui. Isso aqui é o meu pezinho de alecrim, ou melhor, era, né? Tá vendo essas coisinhas brancas aqui que parecem um açúcar? Na verdade, isso daqui é bem doce mesmo, né? Isso daqui é uma secreção que as cochonilhas fazem. Cochonilha é uma praga desgraçada que destrói as suas plantas, né? Então, se você olhar para as suas plantas e tiver essas paradinhas brancas assim, né? Porque são as cochonilhas que estão atacando a sua planta. O que é cochonilha? Isso aqui eu fui olhar numa lupa, né? Para ver como é que é a desgraça do bicho. Ó. É isso aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é um inseto bem pequenininho, dá para você ver a olho nu, né? Essa aqui é a mamãe cochonilha, então ela tá fazendo um ninho, né? E dentro desse ninho todo babado aqui, ela bota os ovos, os filhotes saem aqui, né? E dele
destruir a sua planta, né? Isso aqui são pulgões, né? Isso aqui também era a minha orquídea, né? E aqui estão os pulgões, né? Comendo a minha orquídea. Eles furam a planta, né? E sugam a seiva da planta, tá? Essa parada aqui nem sei o que era, acho que era sabão, sei lá. Eu tentei colocar vários tipos de venenos caseiros aqui para acabar com o pulgão, mas velho, não adiantou nada, não consegui acabar com eles. Então, olha aqui, ó, você tá vendo eles aqui você tá vendo numa ampliação, né? Então são insetos, né, pequenininhos, mas super dá para você ver eles a olho nu, né? Então eles ficam lá furando, sugando sua planta, se reproduzindo loucamente, né? E são super resistentes, é difícil acabar com eles. Então, cochonilhas e pulgões é exemplo de plantas, exemplo de pragas de plantas. Tá, mas tem muitas outras pragas, né? Inseto praga é o que mais tem, né? Olha só, falando em reprodução de insetos, tem insetos, assim, tem 3 tipos, né, de insetos de acordo com o desenvolvimento deles, tá? Tem inseto, por exemplo, quando ele nasce, ele é muito diferente do inseto adulto. Tipo, mosquito, tá? Pernilongo, por exemplo, ó. Aí a mamãe pernilonga, a mãe mosquita da dengue, ela vai lá, bota os ovos dela na água, né? Ovinhos na água. E esses ovinhos saem essas larvas estranhas aqui, né? Essas larvas, elas evoluem, né? Ficam lá dentro d'água, evoluem para essa forma de pupa, né? Isso tudo é aquático. Né? E daí depois dessa pulpa aqui vai evoluir um inseto adulto, né? Um mosquito da dengue adulto lá, tá? Então, assim, quando o bicho que sai do ovo, ele é muito diferente do adulto, tipo, velho, não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. A gente diz que o bicho sofreu metamorfose completa. Então, metamorfose é uma mudança, né? Então, é uma mudança completa, metamorfose completa. Quem é assim também são as borboletas, né? Então, tipo, a borboleta foi lá, botou os ovos nessa folha aqui, dos ovos da borboleta vão sair pequenas lagartas. Essas lagartas vão destruir essa planta aqui, entendeu? Elas vão comer todas essas folhas, né? E vão crescendo cada vez mais, vão virar umas lagartonas. E aí chega o momento que elas param de se alimentar e elas formam essa parada aqui que é uma pupa, né? Que é tipo a crisálida da borboleta. E daí ela vai sair desse negócio aqui, né? Depois de umas semanas lá, ela vai sair muito diferente de antes, né? Ela vai ser uma borboleta adulta. Na verdade, o bicho ele sofre uma morte, quase morte, né? Dentro dessa crisálida aqui, né? Para daí ele nasce de novo, basicamente, tá? Como uma borboleta adulta. Só que como esse bicho é muito diferente, né? Olha que é adulta, né? Muito diferente da lagarta. Então você diz que esse bicho sofre metamorfose completa, tá? Agora olha só, tem insetos que sofrem metamorfose incompleta. Por que é incompleta? Porque quando o bicho nasce, ele é muito parecido com o adulto, só que faltam umas coisas nele. Tá? Tipo assim, grilo, gafanhoto, né? O que falta? Às vezes você acha esse bicho aqui no jardim, né? E é um bicho estranho, porque ele parece um grilo. Só que ele não voa, porque olha o tamanho das asas dele, né? As asas são muito pequenininhas, né? E ele tem essas paradas aqui no final do abdômen dele, né? Esses espinhos estranhos aqui que o grilo adulto não tem essa coisa, né? Isso aqui é uma ninfa de grilo, tá? O que é ninfa? Ninfa é um grilo jovem. Porque olha assim, olha que farra. Aqui você tem a mamãe gafanhota lá, ela tá botando os ovos. Como é que o gafanhota bota ovos? Ela põe na terra. Entendeu? Ela faz lá um buraco lá com o abdômen dela na terra e bota os ovos. Aqui tem ovos, ó. Tá vendo? Tipo, 4 ovos aqui no desenho, né? Aí desses ovos, ó, tá saindo ali, ó, o gafanhotinho, o neném. Esse gafanhoto que saiu do ovo, olha ele pequenininho aqui, ele é muito parecido com o gafanhoto adulto. Só que ele não tem asas, entendeu? As asas dele ainda não se desenvolveram. E ele tem essas paradas aqui no abdômen dele, tá? Então ele vai se desenvolvendo, né, rapidão, assim, tipo, nossa, poucos dias, as asas dele já se desenvolvem, ele perde essas coisas aqui do abdômen dele e já se torna adulto. Então, como ele é parecido com o adulto, a gente fala metamorfose incompleta, tá?
E aqui os bichos, né, os insetos que não fazem metamorfose. Isso aqui é a traça dos livros, né? Aquela que fica roendo aí os livros. Vai na roupa também, né? Essa traça aí. Essa traça, quando ela sai do ovo, ela é uma mini traça, entendeu? Ela é igualzinha ao adulto, ela só é pequenininha. Tá, e daí ela só vai crescendo, mas ela é muito igual. Então é um inseto que não faz metamorfose, tá bom? Tem um bicho também que a gente chama de traça, né? Que é esse bicho que você já deve ter visto isso aí na sua casa, né? A gente chama, na verdade, de traça, mas ele é uma lagartinha de uma borboletinha, tá? Essa borboleta aqui. E isso aqui é uma praga, velho, porque ela fica furando as suas camisetas, né? Ela come papel, come, né, esses tapetes que ficam parados muito tempo assim, cortina, grãos, né? Ela vai, tipo, um pacote de trigo, essas coisas, tudo que tá armazenado, assim, ela detona, né? Então suas roupas que aparecem furadinhas aí é por conta desse bicho aqui. Mas ele não é uma traça verdadeira, ele é uma lagarta dessas borboletinhas aqui, tá? Isso é uma praga urbana, tá bom? Olha só que da hora. Outra das vantagens aqui dos insetos é os óleos compostos, tá? Nossa, ficou uma figurinha perdida aqui, ficou muito estranho. Essa aqui escapou, tá? Óleos compostos é assim, isso aqui é tipo uma libélula, né? Todo mundo já viu libélula. E aqui, olha que da hora, essa cabecinha da libélula, olha o olho do bicho, que louco. Na verdade, esses óleos dos insetos, eles são formados por mini óleos, né? E tem tipo assim, 4.000 olhos de cada lado, entendeu? Só que esses olhinhos, eles não formam imagens, na verdade. Imagens, né, como os nossos olhos humanos formam. Porque, cara, para formar imagem você teria que ter um cérebro, é bem mais complicado, né? E o bicho, ele só é um inseto. Então, esses mini olhos, eles percebem movimentos e luminosidade, mas é o suficiente para ser bem difícil de você matar uma mosca com essas paradinhas aqui, né? Com essas pazinhas aqui, porque, cara... nossa, velho, olha, 4.000 mini-olhos, né? Super percebe movimento, né? Luminosidade e tudo mais. Então isso facilita muito, né, para o inseto ficar bem esperto e escapar, né? Quando você quer matar ele. E além disso, pelo corpo do inseto tem um monte de sensores, né, células, né, sensitivas de movimento, de calor. Só o movimento, o deslocamento de ar que você faz com essa pazinha aqui, né, para matar o inseto já percebe. Né? Então ele se dá o luxo de esperar a pazinha estar bem perto dele. Quando você pensa que pegou o inseto, ele voa, né? Por causa disso, porque o inseto, ele é, meu Deus, ele é muito ninja. Aqui, olha só, óleos compostos, olha que da hora, né? São fotos de microscópio eletrônico, né? Microscópio de varredura e tal. Olha só isso, né? Muito louco esses olhos deles. Então, só pensar que isso não forma imagem, tá bom? Para formar imagem, o bicho teria que ter um cérebro e tudo mais, tá? Isso aqui também é muito da hora, que são as peças bucais dos insetos. Então, dependendo tipo, do que o inseto come, né, ele vai ter peças bucais apropriadas para o tipo de alimentação dele. Então, por exemplo, a borboleta. A borboleta, ela vai lá no pólen, né, nas flores, lá no néctar. Então, se você... É uma coisa que até dá para ver, se você conseguir ver uma borboleta de perto quando ela vai na flor... dá pra você ver, tipo, essa língua, que a gente chama de línguas, não é língua isso aqui, né? É tipo canudinhos duplos, tá? Ela consegue sugar o néctar da flor por esses canudinhos duplos que ela tem aqui na boquinha de borboleta dela, tá? Aqui o inseto picador, né? Tipo, mosquito, né? Picador. Isso aqui, tipo, agulhas, né? Pra furar você. Tipo, mastigador, gafanhoto, né? Gafanhoto, mega mastigador, né? Então, nuvem de gafanhotos, né? Isso aí é um pesadelo, né, para o agricultor, porque eles mastigam mesmo tudo que encontram pela frente, né, de planta, destrói tudo as lavouras. Então, assim, vamos falar um pouquinho da importância ecológica dos insetos, né? O que é importância ecológica? É o papel dos insetos no meio ambiente, para o bem e para o mal, né? Quando se fala importância ecológica, você pensa, é tudo do bem. Não. Ele tem um papel ruim também, né? Que a gente também tem que ver, né? Os insetos, eles participam de um número imenso de cadeias alimentares. Isso é muito importante, porque às vezes, né, as pessoas querem acabar com populações de determinado inseto, porque é uma praga, não sei o quê, mas
esse negócio de você acabar com aquela população vai interferir na cadeia alimentar, né? Porque, tipo, vamos supor que você, né, jogue lá um inseticida, alguma coisa, um agrotóxico que acabe com esse animal aqui, né? Com essa vespa aqui, faz de conta, tá? Esse passarinho vai se dar mal, entendeu? As populações de pássaros e outros animais que se alimentam desse inseto aqui, né, vão se ferrar, porque tem comida menos. Então, tem que pensar isso, sabe? Cada criatura tem um papel na cadeia alimentar. E isso precisa ser visto, porque às vezes se tira uma espécie de circulação e dá ruim para muita coisa, tá? Então aqui nessa fotinho você tem, né, um exemplo bem simplesinho, né, de cadeia alimentar. Você tem aqui a lagarta, né, ela se alimenta da folha, o passarinho se alimenta da lagarta, né. Então cria uma relação de interdependência, né, entre os seres vivos, tá? Insetos que são pragas agrícolas, né, que a gente acabou de ver aqui, né, o pulgão. Insetos parasitas e vetores. O que é esse negócio de vetores? Vetores é aquele que transmite, né? Então, parasitas que estão lá sugando você e vetores que transmitem doenças, tá? Então, por exemplo, pulga, né? A pulga parasita, ela se alimenta de sangue e ela pode transmitir doenças. Barbeiro, né? Quem se lembra daquela aula de protozoários, né, de doença de Chagas, viu lá o barbeiro. Então, o barbeiro é um insetão, né? Parasita, hematófago, né? Sugador de sangue também, né? Todos esses três aqui são hematófagos, né? E ele transmite, ele é o vetor, né, da doença de Chagas, né, do protozoário que causa a doença de Chagas. E esse daqui, o mosquito da dengue, né? Então, parasita, vetor de doença, né? O mosquito da dengue, super vetor de doenças, né? Várias doenças, dengue, febre amarela, zika, chikungunya, ele é mega vetorzão, tá? Então, todos os insetos, né? E a importância ecológica da polinização. Cara, a polinização é muito importante, tá? Quando se fala em insetos, polinização geralmente rola, tá? Quando o tema é insetos. Por quê? Porque uma grande quantidade de plantas necessita dos insetos para polinizar, ou seja, para transportar o pólen de uma flor para outra e daí poder se formar o fruto, né? Então, os insetos polinizadores, eles são fundamentais para a reprodução de muitas plantas, tá? Se não tiver o inseto polinizando, não tem fruto, tá? Então, por exemplo, abelhas, né, borboletas, até algumas espécies de mosca são importantes, né, para polinização. Então, por exemplo, olha só um exemplo bem importante: maracujá, né, flor de maracujá. Se você tem, né, um pé de maracujá aí na sua casa que está florescendo, daí você fala, pô, mas todo ano floresce, nunca dá nada, né? As flores caem, eu nunca tenho maracujá. Por quê? Provavelmente está faltando esta criatura aqui, né, no seu maracujá, que é a abelha mamangava. Essa abelha, ela é especializada em polinizar flores de maracujá. Essa é uma abelha grandona, tá? Essa abelha, ela é muito importante para o maracujá. Onde falta essa abelha, geralmente o maracujá não dá nada, tá bom? As flores caem e adiós. Isso aí, beleza? Tchau!